Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 4 de setembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, por aqui ainda não repercutiu o discurso de Joe Biden à nação na quinta-feira em horário nobre, mas lá nos Estados Unidos a coisa esquentou, está pegando fogo. Isso porque Biden colocou americanos contra americanos, ao chamar 74 milhões de eleitores de Donald Trump de semifascistas. A Gateway Pundit trouxe hoje uma imagem do discurso que lembra, sim, muito bem esse termo, fascismo, na Segunda Guerra Mundial. Ao fundo de Donald Trump, lúgubres fuzileiros navais e um vermelho assustador, sem falar nos gestos do presidente. Bem, essa imagem que vocês estão vendo diz tudo. O Gateway Pundit disse que foi o discurso mais divisivo e maligno da história dos Estados Unidos. Bem, na mesma matéria do Gateway Pundit, há também uma referência a Roland Martin, esse que vocês estão vendo no vídeo. Ele foi o convidado da MSNBC num programa de sábado à noite, ontem à noite, quando também usou o discurso de Biden para demonizar milhões de apoiadores de Donald Trump. Ele disse, abre aspas, estamos em guerra com essas pessoas. Essas pessoas são más. Elas permitiram que o mal entrasse em suas vidas ao votar em Donald Trump. Esse mal está se espalhando, disse ele, e quando você está em pé de guerra, você tem que responder de acordo. Já é hora de Joe Biden endurecer, parar de ser fraco, parar de ser impotente, parar de não revidar. O que essas pessoas querem fazer com este país é destruir a democracia, disse ele à MSNBC. Bem, hoje, claro, muitos analistas já estão falando em guerra civil fria. É um termo novo em alusão à Guerra Fria travada por Estados Unidos e antiga União Soviética. Sim, muitos analistas já estão dizendo que os Estados Unidos entraram decisivamente numa guerra civil fria. A questão é saber quanto tempo demora para sair do frio para o quente. Existe essa possibilidade? Bem, é isso que está sendo discutido hoje. Muitos dizem que passar do frio para o quente é questão de tempo, de detalhes apenas. Mas o que está por trás de tudo isso? Por que esta grande perseguição agora aos eleitores republicanos de Donald Trump? Bem, precisamos lembrar que há poucos dias o FBI invadiu a residência Mar-a-Lago de Donald Trump em Palm Beach, na Flórida. Os federais buscavam documentos classificados, documentos que não deveriam estar de posse do ex-presidente. Bem, uma série de documentos foi, sim, confiscada e levada à investigação, a juízo. Acontece que 48 pastas que foram recolhidas da residência de Donald Trump, cujo o emblema era confidencial ou então classificada, não tinham documento nenhum dentro. Eram pastas, sim, ultra secretas, porém sem nenhum documento. E aí vem a questão, onde estão esses documentos? 48 pastas de arquivos vazias marcadas classificadas foram incluídas em uma lista detalhada que o FBI tirou da propriedade de Donald Trump. A lista foi aberta pela juíza distrital Aileen Cannon durante uma audiência no Tribunal Federal na quinta-feira, dia do discurso de Joe Biden. Essa notícia quem deu foi o Business e Politics. Sobre esse assunto, a CNN entrevistou na semana que passou o deputado Jimmy Raskin, de Maryland, um democrata, claro, para comentar o assunto. E ele disse, abre aspas, como cidadão eu apenas faria a pergunta, onde estão os arquivos? Para onde eles foram? E quais amigos de Donald Trump nos Estados Unidos ou no mundo podem tê-los agora? Quem vai saber? Perguntou ele. Bem, então isso quer dizer o seguinte, o governo Biden está, sim, desesperado
atrás de alguns documentos que Donald Trump tem em seu poder, mas que não dizem respeito necessariamente à segurança dos Estados Unidos como já foi anunciado. Pode ser algo muito pior. O que alguns analistas estão dizendo é que esses documentos classificados, que estão em poder de Donald Trump ainda porque ele os escondeu, contêm uma revelação tão assombrosa que a humanidade provavelmente ainda não é capaz de recebê-la. E isso, como disse, não tem nada a ver com a segurança dos Estados Unidos. O buraco, nesse caso, é muito mais embaixo. Não temos até o momento como saber o que é, mas especula-se sim que pode ser algo relacionado ao Covidão, por exemplo. Entre outras coisas, claro. Mas relacionado ao Covidão estaria também o fato de que aquilo que foi empregado como remédio para um problema pode ter sido algo muito pior do que o problema. Uma pista do que Donald Trump pode saber foi publicada esta semana, no dia 2, no Epoch Times. A matéria está aqui, vocês estão vendo, The Epoch Times, matéria do dia 2 de setembro de 2022, cujo título é Embalsamadores têm encontrado numerosos coágulos longos e fibrosos que não possuem características pós-mortem. Aqui estão os frascos dos coágulos retirados dos corpos, dos cadáveres, pelos embalsamadores lá nos Estados Unidos. Bem, evidentemente eu não posso ler toda a matéria, porque ainda estamos sob uma rígida censura. Mas uma parte da matéria diz o seguinte, o começo dela: vários embalsamadores em todo o país têm observado muitos coágulos grandes e às vezes muito longos, fibrosos e emborrachados, vejam que termo, dentro dos cadáveres que tratam e estão falando sobre suas descobertas. Numerosos embalsamadores de diferentes estados confirmaram ao Epoch Times que estão vendo esses coágulos estranhos desde 2020 ou 2021. Ainda não se sabe se a causa do novo fenômeno do coágulo é etc, etc. Mike Adams, que administra um laboratório credenciado pelo ISO 17025 no Texas, analisou coágulos em agosto e descobriu que eles não tinham ferro, potássio, magnésio e zinco. Adams descobriu que os coágulos carecem de elementos-chave presentes no sangue humano saudável, como ferro, potássio e magnésio, sugerindo que eles são formados a partir de algo diferente do sangue. Adams está unindo forças analíticas com mais médicos e planeja investigar, com recurso próprio, equipamentos para determinar melhor a sua composição e causa possível. A estrutura semelhante a cordas difere em tamanho, mas a mais longa pode ser tão longa quanto uma perna humana e a mais grossa pode ser tão grossa quanto um dedo mindinho. E aqui então vocês estão vendo a foto dos coágulos retirados dos respectivos cadáveres. O que se discute nessa matéria é se esses coágulos surgem apenas após o óbito ou se são eles as causas dos óbitos. Bem, o que isso tem a ver com Donald Trump exatamente, nós não sabemos, é claro. Mas há uma suspeita muito forte de que Donald Trump já sabia de que tudo isso, que essas consequências poderiam se desdobrar através dos anos por conta de algo que já vinha sendo planejado, até mesmo por gente do seu próprio governo. Não podemos esquecer, claro, que Donald Trump manteve no seu governo a estranhíssima figura de, eu não posso dizer o nome aqui, mas enfim, vocês sabem, Antônio Falso, aportuguesadamente falando. Pois é. Bem, se tudo isso se confirmar, é claro, o mundo virará de ponta cabeça, não há a menor dúvida sobre isso. Aliás, ontem
o argentino Bergoglio, disse que o mundo já está na Terceira Guerra Mundial. Ele disse que esta Terceira Guerra Mundial, diferente das outras, virá aos pouquinhos. Bem, não foi, claro, a profecia de um homem bondoso, e sim de um chefe de Estado, o Vaticano, que chegou a dizer aos católicos, por exemplo, que esses deveriam obedecer em tudo à ONU, logo no comecinho da Pand. Lembram disso? Pois é, ele provavelmente sabe do que está falando. Em relação ao discurso de Joe Biden da quinta-feira, um artigo também interessante saído hoje no American Thinker, assinado por Clarice Feldman. Ela diz: como é o caso quando nos aproximamos de época das eleições, a imprensa está cheia de pesquisas duvidosas e os discursos de videntes e especialistas designados pela mídia. O que eu confio, no entanto, é a evidência dos meus próprios olhos. Inflação mais alta, impostos cada vez mais altos, custo de energia mais altos e esforços mais extremos da administração e dos 3 grandes fundos de investimento para impor uma vontade sobre nós, particularmente na gestão de produção de coisas que os idiotas do topo, ou seja, o pessoal lá do governo, não tem ideia de como produzir ou distribuir. Mais perturbador para mim, no entanto, como uma pessoa que investiga as mídias sociais em busca de links para artigos, visualizações e insights, eu poderia dizer foi a história desta semana sobre como o governo, que certamente vazou a desinformação sobre Covid e Hunter Biden para a grande mídia, usou seu punho de ferro em uma luva de veludo para censurar o fluxo de informações na mídia alternativa. Bem, em relação aos 3 grandes fundos, ela faz uma citação aqui do Wall Street Journal, que diz que os 3 grandes fundos hoje que controlam a economia e a informação nos Estados Unidos são a BlackRock, a Vanguard e a State Street. São gigantes que compram todas as ações que podem, principalmente ações de empresas midiáticas. E aí, claro, formam um monopólio da informação. Esses 3 grandes blocos trabalham em conjunto, ou seja, estão, claro, interligados. A decisão de um acaba repercutindo na decisão de outro e assim por diante. Ou seja, ela está se referindo aqui a uma rede de poder nunca vista na América, que censura, que persegue, que impõe, por exemplo, restrições à locomoção dos americanos, que impõe fechamentos, lockdowns, etc. e tal, e que obriga o americano a consumir um produto ainda em teste. Vocês sabem, evidentemente, do que eu estou falando. E que, evidentemente, também financia ou sustenta o governo Biden. E o Biden, ele próprio, chama então os outros, aqueles que são apenas patriotas que querem a verdade sobre o que aconteceu em 2020, de semifascistas. Pois é, como disse o profeta, naquele tempo tudo estaria invertido, chamariam o bem de mal e o mal de bem. Pois é o tempo profético que estamos vivendo. Bem, eu espero continuar aqui um pouco mais de tempo depois deste vídeo, mas em todo caso, eu deixei aqui para os checadores, mostro novamente a matéria do Epoch Times e ninguém pode discutir, ou melhor, colocar em dúvida a lisura deste veículo de informação, Epoch Times, e vou deixar também o link da matéria aqui na descrição do vídeo. Para terminar, essa imagem que vocês estão vendo é de Praga, da Praça Venceslau, que recebeu hoje 70 mil pessoas, ou melhor, ontem, 70 mil pessoas, para protestar contra o governo, ou melhor, exigindo a renúncia de todo o governo da Tchequia, e protestar também contra os altos preços da gasolina, da eletricidade e exigir a neutralidade no conflito com a Ucrânia. Pois é,
parte dos europeus já entenderam que embarcaram numa canoa furada ao tentar defender os interesses de Biden e Zelensky. E aí o povo está na rua. Talvez seja esta a razão por que Donald Trump ainda não divulgou o que tem guardado secretamente em relação a tudo que aconteceu de 2020 para cá. Provavelmente o mundo acordaria muito mais rápido do que o necessário. E aí, aí a convulsão seria grande, claro, muito além do imaginável. Mas, seja como for, em algum momento tudo virá à luz do dia, porque nada que foi feito em segredo que não seja um dia revelado. Promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Quero agradecer aos amigos que desejaram feliz aniversário para Dona Lucimar, minha esposa. Era para ela estar aqui hoje, era para eu fazer uma live, mas não deu. Eu estou com uns probleminhas técnicos aqui e não consegui fazer a live. Mas Dona Lucimar manda um beijo no coração de cada um de vocês. E eu também. E aproveito a oportunidade para pedir o seu like e também para pedir que nos acompanhem no Telegram. E, se possível, tornarem-se membros do canal Professor Belê para que a gente consiga ficar aí mais algum tempinho aqui na plataforma. Bom domingo a todos, até amanhã, se Deus quiser.